Bora lá, comecei. Vou dizer. Boa tarde para todo mundo. Espero que todo mundo esteja bem, esteja conseguindo dar conta. Ontem foi uma longa terça-feira, não terminava nunca aquela terça-feira. Foi difícil. Mas, enfim, a gente tem perdido amigos, perdido colegas, perdido conhecidos, e tem sido muito, muito chato isso, muito ruim. Lidar com isso o tempo todo está muito pesado. Mas, enfim, bora lá. Vamos tentar ver como é que a gente lida com essas coisas, no geralzão. Bom, para hoje e semana que vem, essas aulas agora a gente começa a botar a mão na massa, digamos assim, do ponto de vista daquilo que é a teoria do discurso, de um modo mais extenso, falando, lendo textos do Ernesto Laclau e da Chantal Mouffe, mais do Laclau do que da Mouffe, mas, enfim, a gente vai olhar dos dois. Eu propus para vocês também um pequeno texto acessório para a gente ter um contraponto apenas do Weltmeier, enfim, que seria um contraponto a essa questão do pós-estruturalismo, um pouco dessa teoria, de uma crítica a essa conformação teórica com a qual a gente vai lidar. Para a gente ter clareza de que nós não estamos aqui para estudar, então, a chave da análise política do discurso e que isso vai resolver os males do mundo. Não vai. Ele tem limites, enfim, a própria questão teórica tem limites e a gente vai sempre ter que tratar disso. Bom, essa aula de hoje e a aula que vem, a gente vai trabalhar com o mesmo texto. A gente tem 2 aulas para trabalhar um pouquinho mais dentro desse texto. Depois a gente tem uma quarta-feira que é feriado, 21 de abril. A gente não tem encontro. E na aula seguinte, a gente segue trabalhando com textos do Laclau, só que a gente sai do Hegemonia e Estratégia Socialista e vamos olhar alguns pequenos ensaios, alguns pequenos artigos que estão publicados no Emancipação e Diferença. Ele vai tratar especificamente dos significantes vazios, da questão do sujeito, enfim, um que outro tópico que vai, eu acho que, ajudar para a gente olhar isso aí. Bom, material para hoje, que é Hegemonia e Estratégia Socialista, é uma publicação... Quando que é? 21 de abril, aniversário da Lilian? Faz aniversário junto com o Tancredo. Eita. Cada um. Vou fora. O livro Hegemonia e Estratégia Socialista, ele foi publicado por eles em 85, 87, deixa eu olhar, me perdi, 85, 1985. Então, é importante a gente ter isso em consideração em função de algumas leituras, algumas ponderações que ele fica fazendo, especialmente em relação ao entendimento de tudo que seja marxismo e tal, e daquela questão contextual dali do entorno, porque em 85 a gente está vivendo justamente aquele momento de virada de contexto, experimentando os primeiros anos pós-queda do Muro de Berlim, enfim, da Guerra Fria, tecnicamente falando, né? A gente começa a experimentar isso dessa maneira. No caso do brasileiro, no caso do Brasil, a gente está vivendo o fim da ditadura. Em 85 está entrando em cena Tancredo, justamente, e o Sarney. Isso nos dá a possibilidade de entender de outra maneira o processo de abertura e redemocratização aqui na América Latina, entendendo que aquilo que Laclau toma como objeto, como campo de investigação a maior parte do tempo, é a situação política, especialmente argentina, né? E naquele momento a Argentina também está tentando levantar a cabeça a partir do que ainda é a ditadura militar e ainda não está vivendo de maneira plena a perspectiva da redemocratização e tal, que vai vir com... esqueci do nome do primeiro presidente depois dos milico lá. Eu dizia Sanguinetti, mas não é Sanguinetti. É Sanguinetti? Não, como é o nome dele? Esqueci. Enfim, me passou. Não vê o caso, isso é um detalhe de contexto que não é importante para aquilo que a gente tem. De todo modo, a questão que ele fica tentando colocar em discussão é
como é que a gente faz, que ferramentas a gente tem, que instrumentos a gente dispõe, de que instrumentos a gente dispõe para fazer uma análise política da realidade, das coisas que estão acontecendo no mundo, de tal maneira que a gente possa ir na direção de, ao compreender como é que a gente chegou onde chegou, produzir um desvio na direção de levar a sociedade para um outro movimento, para um outro lugar. Pano de fundo que está colocado, de um modo geral, é um quadro de extrema e aguda desigualdade social, pautada por uma compreensão clássica de que isso é uma deriva, ou é uma continuação de todo o movimento da luta de classes. E o que o Laclau vem dizer, de alguma maneira, é: não se trata mais, nesse momento, da gente continuar fazendo um confronto, como vinha fazendo tradicionalmente, ancorado no marxismo stalinista, leninista, trotskista, enfim, em oposição à classe dominante, à classe capitalista, ao capitalismo dessa maneira, ao capitalista propriamente dito, em função da emancipação da classe operária, da classe trabalhadora. Porque o que ele diz é que os arranjos que se processam do ponto de vista da organização do mundo neoliberal, no processo de globalização que começa a se estruturar a partir desse momento, e a evolução, a transformação do capitalismo, está operando sob outras bases. Ele diz, são outras as questões, são outras as tensões que estão contribuindo para perpetuar esse tipo de circunstância. E, portanto, a gente precisa de um outro tipo de ferramenta que não a análise clássica, dialética, enfim, que o Marx nos oferecia lá no século XIX. Continua valendo, alguns princípios continuam valendo, mas alguns deles, como indicadores, eles precisam ser entendidos como pontos frágeis da análise e a gente precisa colocar alguma outra coisa no lugar. E, por isso, ele, se servindo exatamente dessa tradição estruturalista, né, ele embarca, no início dos anos 80, nessa virada, que é a virada da crise do marxismo, e isso que se chama de pós-estruturalismo, que vai tentar entender que não existe mais, não faz mais sentido a gente fazer uma investigação empírica e tentar encontrar as causas ou as determinações das condições que a gente tem em termos de vida social e de formação social. A gente precisa entender que a realidade ela é sobredeterminada, ela é síntese de múltiplas determinações o tempo inteiro, e que, portanto, não se trata da gente encontrar uma cadeia causal para tentar atuar sobre um determinado ponto, pretendendo que, ao atuar sobre um determinado ponto, a gente vai produzir algum um efeito desejado. Ele diz, a coisa é bastante mais complexa, e a gente precisa levar em consideração que o que está em questão é o modo de organização das relações de poder no atual contexto. Lembrando do que a gente conversava na semana passada a respeito de análise da conjuntura, eu destacava para vocês que talvez o ponto mais importante, e aquilo que é o cerne, o fulcro da análise de conjuntura, é a análise das correlações de forças, da correlação entre as forças que estão colocadas num determinado cenário, representadas por determinados atores ali. Ou seja, importa entender que tipo de relações são estabelecidas e como é que elas vão se resolver. Nesse sentido, o Laclau contribui com a ideia de pensar que o movimento da sociedade ele vai o tempo inteiro orientado por um movimento que resulta de uma disputa por hegemonia. E a disputa pela hegemonia ela não está dada apenas pelas duas classes, classicamente, tradicionalmente entendidas, mas por quaisquer grupos que entram em tensão e que entram em conflito. Na linha de entender como é que isso está se desenvolvendo no mundo contemporâneo, e ali nos anos 80, quando ele publica esse livro, 85, a gente já tem a emergência dos chamados novos movimentos sociais. Se vocês prestarem atenção, no texto, os exemplos que ele lança ainda são bastante primários, a evolução, o que a gente já discutiu em termos de feminismo, de questão racial,
e muito além daquilo que está colocado ali, mas aquilo ali é o que é possível em 85. Mas, de qualquer maneira, ele mostra que existe uma diferença muito grande entre a luta que se estabelece em função de uma polarização, ou seja, o povo contra a sociedade civil contra o Estado, por exemplo, o povo contra o povo dominado contra a elite dominante, ou seja, essa posição, essa conformação que é antagônica, e que ele chama de luta popular, de movimento popular, ou uma revolução popular, porque baseada nessa ideia de povo, que é uma agregação geral em oposição àquele poder que está constituído, e, ao lado disso, o que ele chama, então, de luta democrática, que depois, num outro livro, ele vai desenvolver um pouco mais, vai trabalhar com a ideia de democracia radical. O próprio livro Hegemonia e Estratégia, no 4º capítulo, ele vai trabalhar um pouquinho mais com isso, e mais tarde as outras obras vão tentar esgotar esse assunto. O que ele quer dizer? Que quando se trabalha com a perspectiva, esse ponto de chegada dos anos 80 no mundo contemporâneo, se pauta pelo estabelecimento de uma chamada sociedade democrática. E uma sociedade democrática, ela não se organiza em função de uma luta antagônica, de um movimento antagônico, tá? De um movimento que é a oposição entre dominante e dominado, enfim, essa granalização que a gente está acostumado a ver. Que a sociedade democrática, a conformação da sociedade democrática se dá em função justamente da pluralidade, da emergência da diversidade, de lutas plurais, de questões, de demandas que são identitárias, tá? Só que ele também vai derrubar a ideia da identidade como alguma coisa fixa, cristalizada e tal, porque ele vai dizer, isso que a gente entende como sendo a sociedade é uma forma, é uma construção aberta, móvel, precária, o tempo todo em movimento, e, portanto, a gente precisa entender que a disputa que existe entre os sujeitos no interior dessa sociedade se dá em função de levantar certas bandeiras e trazer certas pautas de reivindicação. E são reivindicações que se caracterizam exatamente pela sua condição diferencial. Tá? É aquilo que é a marcação da diferença, ou seja, ciclistas na cidade de Porto Alegre, veganos, ou, enfim, qualquer que seja o grupo, sempre penso em alguns mais isolados, mas pode ser gay, pode ser negro, pode ser mulher, pode ser trans, pode ser qualquer bandeira que, de alguma maneira, represente uma demanda de um determinado grupo que se afirma pela sua diferença, que se estabelece justamente pela sua diferença, pela diferença em relação aos demais. Esse é o sentido da sociedade democrática. É uma sociedade em que, potencialmente, deveriam coexistir, ou poderiam coexistir, diferentes grupos, diferentes sujeitos individuais e coletivos, organizados em função dessas identidades definidas em função de demandas próprias, particulares, né, que são diferenciais, que é diferente, então, daquilo que seria o movimento popular e tal. Laclau vai desenvolver uma teoria bem grande, próximos livros dele, a partir da hegemonia e estratégia socialista, serão, por exemplo, a razão populista, onde ele vai analisar as formas de organização do populismo, enfim, esse entendimento do populismo como a manifestação do povo, e ele coloca em questão esse próprio significante, a que referente qual é o referente que dá consistência ao significante povo, né, por exemplo. Então, ele vai na direção de fazer algumas análises um pouco mais densas, um pouco mais profundas nisso. No caso da hegemonia e estratégia socialista, é onde ele vai apresentar as bases. Neste livro, ele apresenta as bases disso que é, então, a teoria do discurso e a proposta, justamente, de fazer uma análise política do discurso. Eu escolhi o capítulo 3º, porque é justamente o capítulo em que ele vai apresentar a demarcação conceitual com a qual ele trabalha, do que seja discurso, do que seja articulação, do que seja sociedade, do que sejam essas categorias com as quais ele, então, constrói essa proposta. Então, entendi que esse seria o melhor caminho da gente se aproximar. Não é um texto simples, não é um texto fácil, porque ele não é um texto informativo. Ele é uma construção teórica. Então, ele não é um texto que serve para dizer assim, já li. Não, isso não é texto de ler, isso é texto de estudar.
Claro que para a gente jogar para dentro de uma disciplina, vira um negócio meio chinelão. As aulas sempre são chinelonas. Não tem como fazer um seminário sem chinelhar, porque a gente acaba trabalhando com aquilo que é mais superficial, com aquilo que é mais emergente da discussão, e a gente vai acabar fazendo resumos, esquemas, enfim, para conseguir dar conta disso. Mas é um material que precisa ser ruminado, lido e relido 1 trilhão de vezes na vida. Isso é o exercício da teoria, enfim, com a qual a gente acaba mexendo. Por que eu digo isso? Porque, do ponto de vista da análise política do discurso, ele oferece, nesse capítulo, uma chave possível para fazer esse exercício de análise. Isso vai ser objeto de muitos estudos e muitas críticas e muitas análises e muitas experiências. Justamente o que a gente vai ter a partir do mês de maio na disciplina é justamente a tentativa de aproximação, ou pelo menos a gente vai ver um desfile, nós não vamos nos aproximar. Nós vamos ver desfilar aqui pela disciplina diferentes figuras que têm trabalhado com esse referencial e têm experimentado fazer análise a partir dele. E aí vamos ver que existem diferenças, existem distinções no modo como cada grupo acaba tratando disso. Então, a ideia nesse momento, então, mês de abril, a nossa ideia é trabalhar com uma mínima apropriação de alguns conceitos, tá, com os quais o Laclau opera. Uma outra coisa é assim, eu tenho horror de palavrinhas, né, porque acho que palavrinhas confundem, porque a gente acaba se agarrando nas palavrinhas e perde de vista aquilo que é a ideia, aquilo que é o material com o qual se trabalha. Então, claro que é legal ficar sublinhando o texto, fazendo esquema para entender o que é um elemento, o que é uma articulação, o que é um momento, mas se prendam nisso, porque não tem a menor importância se isso é um momento ou um elemento. Importa a gente entender o que acontece com as coisas que estão em relação quando a gente trata de uma determinada formação social, de um campo. Tem que ter algum cuidado, tem que ter algum rigor, evidentemente, não quero que isso seja uma medida de aliviamento, de afrouxamento do rigor, mas o que eu quero dizer é que também ficar colado nas palavrinhas, tentando perseguir significados, não é aquilo que nos resolve de um modo geral. Então, tá. Eu preparei enfim, eu tinha uma apresentação de alguns anos atrás, quando a gente fez uma leitura, num outro seminário, a gente fez uma leitura desse livro, a gente tinha lá uns slides feitos sobre esse capítulo, e eu trabalhei essa semana, agreguei, virou uma coisa gigantesca, tenho horror disso, mas, enfim, virou um resumão, virou um troço meio medonho, tem 30 e tantos slides, 40 e tantos, é uma coisa inimaginável para mim, que tem horror e que persigo as pessoas, cadê o Tiago? O Tiago está aí? Tá. Tem 10 páginas do capítulo, Pedro. Não, só desse capítulo. O Tiago já chamando a atenção de vocês na sexta-feira, estou aqui, gritou ele. Na sexta-feira, 14 horas, temos o exame de qualificação, defesa de proposta de dissertação do Tiago Firmino dos Santos, que se chama Deus está de volta. E a gente vai ver justamente a análise da emergência desses discursos, especialmente ancorados e trabalhados pelo nosso presidente, em nome de um certo Deus, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura fundamentalista, enfim, toda uma certa tensão que se estabelece no meio disso, e aí tentando ver como é que se constrói uma cultura de paz, como é que se chega num lugar aí possível no meio disso. Mas eu estou rindo porque eu pedi para o Tiago tinha que preparar a apresentação, e o pessoal que me orientando sabe disso. O limite é 12 slides, nada além disso. Então, assim, ou uma dissertação, uma tese é capaz de ser apresentada em 12 slides, ou algo está errado. Nesta sexta, sim, Valesca, nesta sexta, 14 horas. Depois eu passo para vocês, põe no site do grupo, mando para todo mundo aí a notícia. Mas, enfim, eu vou fazer a contradição, e tá, vou apostar nessa ideia, e eu fiz uma apresentação, então, com 40 e não sei quantos slides. Mas prometo que eu não vou apresentar todos, não. Mas só para a gente começar, então, assim, vocês conseguiram ler, foi muito ruim. A Alice já me escreveu dizendo, li, me confundi, não cheguei em lugar nenhum. Não sei o que aconteceu, mas, enfim, ideias, impressões. Foi mesmo, assim, de dar náusea? Vocês vomitaram na leitura e tudo? Vou falar, então. Não me deu náusea, assim, vontade de vomitar, mas eu confirmei com certeza
que não é a leitura que me lê sobre marxismo, categorias do marxismo, enfim, não é a leitura que me puxa definitivamente. Eu abandonei. Ah, é? Abandonei, não fiz, não avançou. Não dei foi. conta, assim, fiquei lá me esforçando, e eu só sentia assim, eu estou perdendo muito tempo com isso, porque tem outras coisas que eu quero ler, que me dizem respeito mais diretamente, que me chamam mais também. Entendi. Então, daí me aproveitei de que eu não sou aluna regular dessa disciplina, não sou obrigada, entendeu? E larguei. Isso é Não, mas... papo de pós-doutorando, né? Do tipo, não sou obrigado, não me manda. Isso só quem está fazendo estágio pós-doutoral pode dizer assim, não vou fazer. Tem uma esnobada, uma rabanada no canal. Mas não é por isso. Mas não é por isso. Não é por isso. É porque... não, mas tudo bem. Mas, enfim, também. Estou te tirando, mas, né, Betty? não, sei lá, em outras situações eu não ousaria fazer isso, muito menos dizer de público, né? Mas é mais mesmo porque eu sinto que eu não vou estar lidando com essas questões, assim, que elas fiquem bem como pano de fundo para mim, sabe? Ter presente como pano de fundo, se precisar recorrer em algum momento, fazer isso e tal, mas isso aí, professor, com toda a honestidade. Tá bem. Gabriela Reck está com a mão levantada. Sim, essa é a minha segunda experiência com o Laclau e com a MUF. A primeira foi o primeiro semestre do mestrado e me traumatizou um pouco. Eu não lia, literalmente. Eu pegava o texto em espanhol, eu tentava ler, não lia, ficava chorar, desistia, não lia. Aí dessa vez foi diferente. Eu pensei, não, eu vou ler, porque eu preciso ler. No primeiro semestre do doutorado, né, já mudou algumas coisas, eu preciso ler. A primeira coisa que eu fiz foi traduzir, porque mesmo que seja em espanhol, o espanhol seja mais próximo da gente, é uma leitura, assim, complexa, então, tendo uma língua diferente já é mais complexo ainda. Então, eu traduzi no Google Tradutor, mas deu para entender o português, né? E, sim, é uma leitura complexa, mas eu me comprometi em ler, então eu fui lendo, só que durante a semana, assim, eu dividi minhas leituras, assim, né? Eu vou dividindo e tinha outro texto para ler também da disciplina, então eu pensei, vou ler esse agora, depois eu volto para o livro. Aí quando eu li o segundo texto, que eu esqueci o nome, tu falou antes, né, que ele meio que faz uma revisão, assim, do... Tá mutado. O nome dele, do autor. Isso. Ele meio que critica, assim, tudo que está sendo escrito no livro, mas quando eu li o texto, eu disse, é disso que eles estão falando, agora eu entendi o que eles estão querendo dizer. Só que eu li esse texto no meio do livro. Então, até eu ter lido o texto, esse segundo texto, eu não estava entendendo nada. Aí depois eu continuei não entendendo muito, mas pelo menos eu entendi o que eles estavam querendo dizer. Eu consegui contextualizar o que estava sendo escrito. Mas foi uma leitura difícil. Consegui chegar até o fim, ler até a última página, mas não sei se eu tive alguma conclusão assim coerente do que estava escrito. Iris. Dá para me ouvir? Acho que eu estou com problema. Não. Iris. Despluga o fone, fala sem fone. Dá para entender agora? Dá. Eu acho que os fones não gostam de mim mesmo. Eu quero, assim, compartilhar que eu li bem devagarinho, assim, parecia leitura escolar, daquelas que a gente está aprendendo a ler. E acho que é porque eu estou aprendendo a ler esta abordagem teórica, sabe? E foi muito importante para mim, porque como eu tenho iniciado leitura sobre a questão do trabalho e pensar isso de uma forma dialética, eu estava antes desse texto dando uma lida sobre dialética. Então, assim, esse foi um texto, assim, dificílimo, também achei. Eu precisei ir lendo, marcando e buscando outras coisas, né? Porque eu não domino, assim, a leitura teórica do Hegel, eu não domino também o Althusser, mas o texto, na sua complexidade, vai abrindo esses caminhos, né? Tem que ler devagar, mas ele vai abrindo. E eu queria agradecer, assim, porque
para mim foi muito importante esse tema da identidade, da questão das diferenças, porque atualmente a gente tem estado em vigor assim uma discussão muito diferente da que ele propõe, né? E eu achei importante porque eu estava rançosa com o tema identidades e diferenças. E agora eu acho que eu comecei a olhar de um outro ponto de vista que é muito importante para o que eu estou me propondo a estudar, sabe? Então, assim, que texto bom, que texto intenso, sabe? Mas muito importante. Legal. Acho que tem uma coisa, Iris, que tu dizes que é uma sinalização que é disso que a gente está falando. Quando eu disse, não é um texto informativo. Então, portanto, não é uma coisa que tu fazer na leitura. Não, ele é cheio de outros elementos que precisam ser buscados. Cada um no seu tamanho, cada um na sua direção. É um texto com muitas notas de rodapé, mas, curiosamente, assim, ele vai cheio de notas de rodapé até o penúltimo fragmento do texto. Depois não tem mais nenhuma nota de rodapé. As últimas 20 páginas do texto não tem nenhuma nota de rodapé. Aquilo vai num turbilhão pensando, o cara vomitou esse monte de coisa. E as notas de rodapé são muito específicas, assim, elas ajudam a compreender exatamente a fazer esses ganchos, como eu tenho leitura de Hegel, mas, meu Deus, ficou para trás, daí eu tenho que voltar, tenho que retomar, vou olhar autossérie, enfim, essas coisas que a gente acaba fazendo. Isso é estudar. Isso é estudar, não é só ler, né? O livro, a leitura da teoria não é uma leitura que se faz como se faz um romance que tu vai de ponta a ponta, né? E dá por encerrado, né? Porque ele não é um texto informativo, ele não é uma crônica, ele é justamente isso. Então, ler, voltar, tentar dar um exemplo, tentar articular. Então, às vezes, é ficar ruminando horas assim, para tentar entender, mas o que ele está querendo dizer com isso? Tem frases que saltam do texto, quase assim, pedindo para ser sublinhadas. Né? Tem umas frases que se atiram e dizem assim, me sublinha. Tá, e tu até sublinha, porque tem um jeito de super conclusivo, assim, mas e o que ele está querendo dizer? O que é isso? Né? Então, é um movimento essa curioso. Ajuda, assim, do que é o tal do pós-estruturalismo, que eu andava, assim, com essa função, tipo, o que é esse negócio? Então, eu acho que das últimas coisas que eu tenho acessado, ele ajudou bastantão, assim. E essa questão das identidades, tá, a gente já vai entrar nesse papo, né? Identidade, diferença, não sei o quê, é justamente o que tem nos circulado com mais intensidade é senso comum. Tá? Porque a gente é muito mais bombardeado por leitura rápida, tipo assim, a coisa mais densa que a gente lê no dia a dia é um artigo da Piauí. Mais, assim, uau, assim, li um artigo da Piauí, uma coisa que é igual ao senso comum. Que é igual, né? Ela também é um texto ligeiro para funcionar na grande mídia como informação. Aqui, isso até pode ser coadjuvante, mas aqui a gente vai tentar chegar num ponto um pouquinho mais consistente para conseguir dizer isso melhor. Gabriel. Boa tarde, professor. Uma coisa que eu ia perguntar, mas tu já falou que a gente não se preocupar com isso agora, né? Mas é que eu tinha destacado ali, e tem um parágrafo que ele pega e explica o que ele vai entender por cada palavrinha, o que ele vai entender por articulação, o que ele vai entender por discurso, e eu não consegui entender muito bem a questão do momento e do elemento, mas tudo bem, foi para a gente não se preocupar, então vamos passar isso para o momento. Vou chegar ali, em seguida vou ajudar a tentar a gente olhar. O que eu quero dizer é que não é para ficar fazendo disso cavalo de batalha, entendeu? Sim. Então... teve dois elementos que eu percebi que estavam atrapalhando também na hora de interpretar o que ele estava querendo dizer, que ele usa em diversos momentos os conceitos de positivo e negativo. Então, por exemplo, ele fala, a identidade se tornou puramente negativa, é porque uma identidade negativa não pode ser representada de outra maneira, ou seja, positivamente, que ela não pode ser representada diretamente, não sei o quê. E eu não sei o que ele quer dizer com isso, e daí eu acabo não conseguindo pegar a ideia do parágrafo inteiro, porque eu não sei o que ele quer dizer com identidade positiva e negativa. Então, essa é uma pergunta que eu quero te fazer, daí não sei se você quer responder, depois eu quero fazer outra. Tem uma coisa de estilo que o Laclau também não é muito diferente do conjunto de pensadores, que aí é uma característica da maioria dos pensadores que opera do ponto de vista da teoria pós-crítica, pós-estruturalismo, enfim, que é justamente organizar
a sua contribuição teórica a partir de uma crítica ou de uma desconstrução, tá, do pensamento e das ideias já consolidadas de forma mais clássica. Por isso a gente fala no desconstrucionismo, eles são desconstrucionistas. Como é que funciona isso? Ele leva páginas dizendo o que não é. Não é isso, não é aquilo outro, mas... Só que esse mas vem no meio do 5º parágrafo, 4 páginas depois. E até lá tu já sublinhou, fico lembrando da Gabriela, quando eu estava lendo, assim, lembrando da Gabriela Heck, porque tem um monte de coisas que ele fica afirmando para dizer que não é. Ele afirma para dizer que não é, ele mostra para dizer que não é. E ele vai afirmando para dizer que não é, até conseguir dizer. Então, por isso é um livro, é um material, um texto que tu tem que ler, depois tu tem que voltar atrás, volta para trás e tá. Ah, é isso que ele está dizendo, isso que a Gabriela ainda agora falou, né? Que ela vai com o texto acessório, tu encontra aquilo que ele está propondo, ok, então tu consegue voltar para trás e entender que crítica ele está fazendo àquele cara que ele dizia antes, do próprio Althusser, ou do Kant, ou de sei lá quem, que não era exatamente aquilo que ele estava pretendendo colocar. Gabriel, só adiantando, mas a gente avança um pouquinho mais daqui a pouco, essa ideia da identidade, por exemplo, puramente negativa, é quando ela define por oposição. Tá? A minha identidade pode ser definida de forma negativa aqui dentro, na medida em que eu me constituo por tudo aquilo que não são vocês, tudo aquilo que é o não outro. É o que resta dessa posição de uma negatividade. Ela tem dupla mão. Tá? Eu te defino como sendo o não eu, tá? Aquilo que é o não eu, e eu vou ser um não tu. Essa partição, no caso do Laclau, num dado momento, ele vai usar para dizer como a gente se constitui como um nós, como um coletivo. Quando a gente se identifica, quando a gente se junta, se une, e a gente profere nós, os acadêmicos, nós, os brasileiros, nós, os gaúchos, nós, ao proferir essa condição, a gente acaba de instalar um cercado na nossa volta que nos diferencia dos outros. Eles, os não gaúchos, eles, os não acadêmicos, eles, os não porto-alegrenses, os não qualquer coisa. Então, portanto, a definição, ele fica mostrando que boa parte desse movimento constituinte das identidades, ele se dá nessa lógica, que às vezes é por oposição, às vezes por contradição, mas nitidamente por uma ação negativa. Né? E aí, portanto, toda essa coisa, por isso estou falando desde o começo, essa forma de compreensão dele nos ajuda muitíssimo a entender as posições dos sujeitos no interior de uma determinada formação social e no interior de uma certa formação discursiva, para poder entender a correlação de forças que está estabelecida entre eles. Então, aí, eventualmente, a correlação de forças, a relação deles é uma relação de negatividade ou uma relação de positividade. Da mesma maneira como eu positivamente posso te constituir como doutorando. Na medida em que eu me identifico, assumo a identidade de orientador, eu te identifico como meu orientando, então, portanto, eu te constituo positivamente dessa maneira. Agora, quando eu olho para a Valesca, por exemplo, e posso nos estabelecer assim, eu como não negro, ou ela como não branca, nós vamos nos definir negativamente, por aquilo que o outro não é. Eu sou o que ele não é. Então, essa é a estratégia que eu preciso entender, porque numa relação de identificação positiva, a gente caminha na mesma direção. A gente tem uma coincidência, uma certa, apesar da diferença, é uma diferença que concorre para a construção e para o estabelecimento de algo. Quando a identificação ela é negativa, essa diferença concorre exatamente para o apartamento, às vezes para a oposição, às vezes para o antagonismo. Então, o efeito da diferença vai ser diferente, e aí eu preciso justamente analisar. Isso é uma relação antagônica, é uma relação contraditória, é uma relação oposta, como é que eu consigo pensar? Então, para poder fazer análise de uma formação discursiva, por exemplo, eu preciso entender quais as diferentes posições dos sujeitos em cada momento desse contexto, desse discurso. Entendeu? Beleza. Deu para entender mais ou menos.
Só uma pergunta rapidinha agora do outro texto do Bellmeyer. Eu fiquei com uma dúvida porque em diversos momentos ele critica o Laclau dizendo que ele tem um posicionamento idealista. Ele diz, por exemplo, essa é uma forma de idealismo pós-estruturalista, para ser preciso, de que não sei o que, não sei o que. Só que, na minha impressão, quando eu li o capítulo da Laclau, ele é extremamente contrário a todo tipo de idealismo e a priorismo. E daí eu não entendi exatamente em que sentido que entra essa crítica dele quanto idealista. Declarar-se contrário não significa ser contrário. A crítica que o Weltmeier está fazendo é, pensando no Laclau como um grande sistema, como a teoria do discurso como um grande sistema, que acaba se convertendo num sistema que pretende ser explicativo e, portanto, analítico dessa forma de entender, e leva na direção, talvez, da pretensão, ou da promessa, da definição de uma sociedade democrática de forma radical. Me parece que o que o Weltmeier sugere é que, e aí ele vai ser absolutamente pontual do ponto de vista do entendimento da questão das contradições, da ideia de contradição, que o Laclau não vai operar com a mesma noção de contradição lá de trás, e vai deixar de considerar, portanto, essa tensão que se estabelece no campo social, como hoje, por exemplo. Como é que Laclau explicaria a permanência do Bolsonaro no governo? Não se trata de uma ação populista, nós temos uma maioria da população hoje organizada de forma contrária desde a eleição. Tá? Nós temos uma maioria numérica da população organizada de forma posicionada de forma contrária a esse cara. As atitudes dele todas denotam a impossibilidade dele nessa posição. As manifestações das pessoas são o tempo inteiro fora Bolsonaro, tira o Bolsonaro, sai fora. Isso de maneira completamente diferente do que era o fora Temer. Fora Temer tinha outra constituição e outra natureza e, eventualmente, a gente não consegue fazer esse deslocamento. E, na semana passada, a gente já conversava. Talvez um dos elementos seja a impossibilidade da gente ir para a rua, a impossibilidade da gente organizar os movimentos. Talvez, o que ajudaria, talvez, a explicar isso, tomando a leitura do Laclau, seria a dificuldade da gente estabelecer cadeias de equivalência efetivamente consistentes. O que eu tenho presenciado, assim, eu voltei a frequentar Facebook de vez em quando, e aí tenho olhado e tenho percebido, assim, eu frequento, por exemplo, um grupo, uma comunidade de roqueiros, psicodélicos, qualquer coisa, e está um baita de um pau sobre, assim, roqueiro pode ser bolsonarista, sim ou não? Maconheiro pode ser bolsonarista, sim ou não? E aí começa uma discussão, e a emergência justamente dessas categorias, desses elementos diferenciais, no interior dessas comunidades que, por si só, já são diferenciais. Então, essa ideia da sobredeterminação, da determinação dentro da outra determinação, e uma categoria definindo a outra, nos leva na direção de que, olha, cara, a teoria do Laclau não serve para a gente pensar numa saída para esse tipo de sociedade. Porque, rigorosamente, ele diria, a gente está vivendo numa superdemocracia. A gente está vivendo numa sociedade superdemocrática, exatamente porque ela se constitui a partir da efervescência, da emergência de um zilhão de identidades diferenciais que coexistem e coabitam aí. Só que, do ponto de vista da tensão entre Estado e sociedade civil, ela não é suficientemente forte para que haja, nesse momento, um embate disso e tal. Então, portanto, ela nos leva em que direção? Então, aquele papo todo, então, da revolução e do populismo e tal, ele acaba não se sustentando. Seria um caminho, por exemplo, para a gente olhar. Por que não funcionaria? Então, cuidar quando o discurso do Laclau é muito claro, do ponto de vista político e tal, mas do ponto de vista daquilo que o Weltmeier indica, que ele chama de idealismo, porque, de alguma maneira, continua apostando nessa forma de abstração. Ou numa construção abstrata, numa construção generalista que não tem o efeito que talvez devesse ter para produzir um movimento dentro da sociedade. Talvez fosse isso. Renata já levantou a mão, já baixou. Jerusa já levantou a mão, já baixou. Eu já fui e voltei, porque, na verdade,
É essa conversa que é boa, assim, isso que vocês fizeram, na verdade, acho que já não Te ajuda esclareceu coisa, propriamente, tá? mas é porque, assim, é bem de quem está com a leitura atrasada e querendo, né, montar um pouco, se é que isso é possível, né? Uhum. E aí, agora, quando tu fala isso, dessa questão do idealismo, eu só confundi um pouco com um conceito, claro, desde a minha perspectiva de estudo, do nós e eles e da alteridade, daí aqui eu vou usar alteridade, assim, né, para poder pensar na constituição, de eu me constituir a partir do outro. Isso que tu falou antes, né, é o se constituir através do outro, num conceito, assim, alinhado um pouco com o conceito lacaniano ou nada a ver? Da perspectiva do desejo, tu entende? Assim, porque Sim. o outro me diz quem eu sou, se eu sou o nós ou se eu sou o eles. Tá? De que lado eu tô? Então, aí eu me perdi. Tu estava falando, eu digo, super lacaniano o conceito. Eu te escutando. Daí, daqui a pouco, tu foi indo, e eu digo, acho que me perdi, mas sem a leitura... Não te perdeu, Renata. Laclau vai usar algumas categorias do Lacan, especialmente alguns operadores do Lacan, como os pontos nodais, os conceitos nodais, a questão do significante, enfim, ele vai se servir muito dessa lógica lacaniana, não do ponto de vista, e o outro como constituinte, isso também, sim. Porque isso está dado como uma... Como é que ele chama? Como na semana passada a gente, em certa medida, já tocou nisso, que é a ideia da exterioridade constituinte. Tá? Eu sou definido não por aquilo, tanto que assim, toda a parte do texto que ele vai falar na posição do sujeito, por exemplo, ele vai derrubar ele vai nos derrubar não, ele vai nos dar elementos para derrubar aquela densidade dessa figura mais recente que é o lugar de fala, por exemplo, como alguma coisa definitiva, estrutural. Ele vai dizer, não tem estrutura, não tem lugar permanente. É sempre uma posição precária que tu ocupa no interior de uma formação, também ela precária e em movimento. Então, o que ele vai dizer, nesse sentido, é a ideia de que essa perspectiva do outro que me constitui, ao mesmo tempo que eu o constituo, como eu defino eu defino um tu, quando eu defino um nós, eu defino um eles, não pela falta, não pela ausência. Tá? Não é, daí... O outro não é o que me falta. O outro diferente, é aquilo que está fora. Então, eu não vou me afirmar em função daquilo que eu tenho, porque o outro é aquilo que eu não tenho, que é o que eu desejo, o que me falta. Não. Então, nisso há uma diferença do Lacan. Porque não vai estar operando nem com a ideia de falta, nem com a ideia de desejo, nessa perspectiva da abertura. Sim, da exterioridade constituinte, isso sim. A exterioridade constitutiva. A exterioridade constitutiva está valendo. E a própria ideia do ponto nodal e tal, que é um significante recorrente, que lá naquele texto do Blixheim, que a gente usou na primeira semana, ele se referia como corredores isotópicos. Tá? Os corredores isotópicos são o que o Laclau vai chamar de ponto nodal, que é o que o Lacan fala do significante fixado e tal. O Lacan vai falar de significantes flutuantes, porque como para ele, e aí a crítica do Weltmeier está valendo pesada, para o Lacan, tudo só existe dentro do discurso, não existe fora, não existe fora da palavra. E o que o próprio Lacan, o próprio Laclau vai chegar a dizer, calma lá, a realidade continua existindo. Ela existe como objeto. Se eu quiser tratar da realidade como objeto, beleza, ela só existe como objeto no interior de uma formação discursiva. Mas a existência dela está lá, está dada. E aí existe um a priori, existe um fora da linguagem, existe uma exterioridade para além. Que aí... Qual seria a materialidade, né, professor? Acho que ele diz isso, Sim, né? Ele vai falar do caráter mental e do material do discurso. Quando ele fala do caráter mental e do caráter material do discurso. Essa é a dimensão material. Que aí ele derruba essa leitura do Lacan, que é quase simbólica, assim, que é uma coisa muito etérea, que é o que favorece chegar na disputa, ele chama lá da ditadura do significante, enfim, a questão da cura pela palavra e tal. Que aqui a gente entende que não, que o entendimento do discurso, o discurso é uma arma, é um dos dispositivos.
mas tem componentes extralinguísticos e tem toda uma condição de luta política que acontece independentemente de ser narrada, de ser descrita, de ser dita. E é aí que eu tenho que chegar. O discurso vai servir como um entendimento de que ele é o efeito de superfície desse movimento todo que se estabelece numa certa formação social, produzida por tensões e tal. Então, vou usar o discurso para poder entender, para, a partir dele, tomá-lo como evidência de um certo movimento. O Lacan para no discurso. No discurso. Não vai entrar no embate político, não vai entrar, não vai ter. Clóvis. Muito obrigada. Imagina. Pois é, professor Marcos, eu acho que a gente, lendo o texto, eu acho que a gente, pelo menos eu, né, mais me dou conta das minhas limitações do que dou passos, né, no sentido muitas vezes, de uma iluminação, assim, né, de repente uma compreensão, né, no bom sentido, né, fico pensando, eu estudei numa escola, assim, muito hegeliana, né, porque preparava futuros teólogos, né, então é claro que o Hegel prepara muito mais, né, para a teologia do que o Marx, né, então a gente deixava muito de lado o Marx e olhava muito para o lado mais idealista, né, daí a gente vai lendo o texto, vai falar de estruturalismo, pós-estruturalismo, marxismo, pós-marxismo, né? A gente fica pessoalmente me dando conta assim do quanto a gente tem que, pelo menos pessoalmente, assim caminhar para conseguir me aproximar assim com mais clareza assim desse texto, assim compartilhando que os colegas também comentaram, né? Eu comecei lendo o texto do Weltmeier, né? Que é uma crítica. Então, começando a ler uma crítica sem conhecer, sem saber o que está sendo criticado. Então, aí ferrou, né? Mas eu queria deixar uma consideração aqui, uma pergunta. Em dado momento, ele diz que a crítica que o Laclau faz do marxismo, ele acaba não desenvolvendo essa crítica, que é uma crítica muito, muito rápida, e acaba não desenvolvendo muito bem o que ele entende como erro do marxismo, né? Se você pudesse dar uma palavrinha um pouco mais a respeito disso. Não, vamos ler Laclau primeiro, depois a gente pega isso, Clóvis, porque tu está mordendo a crítica sem conhecer a coisa. Não, e uma outra questão, porque, por exemplo, mais do Laclau. Que tu leu, por exemplo, deixa eu te mostrar uma coisa que opera, Clóvis. Do pouco que tu leste do Laclau, tá? A leitura e a fala dos colegas que te precederam aqui trazem alguns sinais, e aí te pergunto, tu acha que tem pouco marxismo no texto do Laclau? Não creio. Não me pareceu. Não me pareceu. Claro, ele é repleto disso. A fala da Bitiza logo no começo foi: puta, me enchi o saco de ler um monte de categoria marxista, aquele lote lá pesando. É extremamente pesado, é muito carregado. A sinalização que Weltmeier faz não é uma sinalização leviana, e nem ele está dizendo que o Laclau é leviano. A questão é uma compreensão a respeito de como o conceito de contradição é operado por Marx no prefácio à Crítica da Economia Política, tá? E depois retomado por Althusser, e do modo como isso é propagado dali para adiante. Quando se tira a contradição do lugar, ele tira a contradição do lugar e traz a ideia do antagonismo. A introdução do conceito de antagonismo para o pessoal que tem uma leitura marxista mais tensa, mais densa, digamos assim, é uma corrupção, é uma distorção do entendimento das categorias tradicionais da dialética, e não são só apenas uma reconfiguração, uma recolocação. Não, quando ele toma, e o próprio Laclau faz isso, ele pega a ideia de oposição e a ideia de contradição, mostra as duas como é que elas vão operando, tá? E depois ele vai mostrando como, no meio, não é uma terceira via, mas é uma terceira possibilidade de entendimento, que é o antagonismo, e vai dizer, é ali que vai acontecer a disputa hegemônica, desfazendo aquele entendimento da hegemonia gramsciana lá de trás, ele pega um desvio, e ele sai da linha, né, do que seria, ele usa a crítica ao marxismo como trampolim para produzir uma teoria que é absolutamente própria e absolutamente singular. O problema é continuar se identificando como marxismo, ou pós-marxista, ou neomarxista, ou qualquer coisa, quando foram introduzidas algumas categorias que deixam de ser. Então, aquela velha questão que, por exemplo, se pega na história da filosofia, tu pode olhar lá atrás, esquerda hegeliana e direita hegeliana.
Ambos são hegelianos. Mas, de qualquer maneira, por que eu vou pensar que existe uma esquerda hegeliana em Feuerbach e companhia? Por que eu vou pensar que tem uma direita hegeliana que vai entender a dialética ali? E para que lado isso leva? Não é tensionar isso no sentido de entender que há uma corrupção do Hegel, tá? Mas uma ressignificação dos conceitos dele em função de uma forma de entendimento da organização do mundo. O que eu estou pensando é para onde vai a leitura que eu faço, se ela vai no sentido de reforçar a ordem estabelecida, a ordem das coisas, ou produzir mudança, ou tentar fazer uma produção de mudança. De fato, a crise do marxismo, entendida dessa maneira, especialmente considerando o fim da Guerra Fria, a queda do muro e a impossibilidade do socialismo realmente existente, e as categorias virando um instrumental, um ferramental teórico, eminentemente, que é isso que acaba acontecendo, o Terceiro Internacional vai fazer isso, vai levar à transformação e entendimento das categorias como ferramenta teórica, o Laclau propõe uma outra coisa, que é não a sociedade revolucionária, mas a democracia radical. E na democracia radical a gente vai esbarrar, pegando toda essa leitura, vamos entender. O que ele vai dizer? O risco é a gente criar uma sociedade que é populista. A gente dá margem para um regime que é populista. Mas o outro risco, que é o outro lado que a gente tem, é a emergência do fundamentalismo de direita, do fascismo. Quem vai ajudar, Clóvis, a ler isso é a Mouffe. A Chantal Mouffe vai ter alguns textos bem específicos, especialmente quando ela vai pegar a leitura do Carl Schmitt, que é um teórico alemão da primeira metade do século XX, e que vai ajudar a pensar a estruturação do político, tá? E aquilo que o político constitui, e que, de alguma maneira, vai dizer é a articulação do político que vai permitir tanto a emergência do fascismo quanto a emergência de práticas democráticas. Eu não tenho como definir uma teoria a priori salvadora, redentora, né, nessa direção. Então, esse é um problema. Esse é um problema para qualquer um desses teóricos contemporâneos. A grande apedrejamento que o Foucault recebe ele não tem uma proposição de uma sociedade. Não, ele diz, não tem saída, vou mostrar para vocês como a coisa funciona, e é cada um por si, Deus por todos. E a gente se vira e vamos ver onde é que a gente vai chegar. O que o Laclau mostra? Ou a gente cai numa sociedade democrática, onde vão coexistir diferenças, às vezes inconciliáveis, e na disputa pela hegemonia talvez sejamos obrigados a nos submeter a condições outras que não seriam adequadas, ou a gente cai numa sociedade populista, onde o Estado fica a serviço dessa manobra, digamos assim, de um certo arranjo de equivalência proveniente da sociedade civil. O que a gente vai fazer com isso? Não sei. Não tem saída, não tem a partezinha que é então seremos felizes para sempre. Então, essa é a parte que falta em cada um desses teóricos, qualquer um deles do pós-estruturalismo, pós-crítica, enfim, porque desapareceram os grandes fundamentos. Então, essa é um pouco a lógica. E o Marx, de alguma maneira, representava um pouco essa saída. Ele prometia, ele dava uma promessa. Trabalhadores do mundo, univos. Vamos instalar a ditadura do proletariado e dar uma virada para esgotar o capitalismo e chegar numa sociedade melhor. E esses caras não oferecem isso. Não tem como. Então, por isso, cai numa coisa desgovernada. Bitiza levantou o dedo, a mão. Está correndo risco, né, de estar pensando bobagem, né, porque estou pensando, enfim, a partir do que eu estou escutando agora, e não tenho lastro da leitura, né, que, aliás, eu vou tentar fazer, né, porque eu fico ouvindo as coisas e achando muitas delas muito interessantes. Mas, assim, correndo esse risco. Mas quando tu falas dessas duas possibilidades, né, ou de uma sociedade populista, ou de uma democracia populista, ou democracia ou populismo. Ou democracia ou populismo. Tá, não, mas eu tinha entendido ou populismo ou fascismo. Não, é que o populismo pode dar margem para o fascismo e a democracia pode dar margem para o fascismo. Tá, mas uma delas pode abrir brecha para isso. Eu acho que a dúvida que me ocorreu, eu acho que cabe de qualquer maneira, sendo duas ou três as possibilidades, que é a gente não... Como é que a gente
Porque é possível, não é? Que dependendo do lugar de onde tu falas, da perspectiva que tu tens, de quem tu és, um conjunto de tus, enfim, é possível enxergar uma mesma sociedade como uma sociedade democrática ou uma sociedade ou um Estado democrático ou um Estado fascista, não é? Porque não existe, porque, enfim, porque... E isso eu acho uma doideira de conseguir organizar, sabe? Eu não busco, a gente não busca mais por verdades que deem conta de tudo, uma coisa não é inteira a ponto de ser uma coisa só. Nunca, mas mas às vezes isso para mim se torna mais difícil, quer dizer, quando a gente teoriza sobre alguma questão como essa e aponta para ou isto ou aquilo, me brota que isto ou aquilo podem coexistir, não é? Não sei. Sim. Podem... porque tu vais dizer que tu, eu, nós, aqui vamos dizer que essa sociedade que estamos vivendo, esse Estado sob Bolsonaro, é um Estado fascista, e os bolsonaristas vão dizer que é um Estado democrático. Né? E aí nós estamos aqui divididos ao meio. Né? E eles vão dizer, às vezes, quer dizer, a gente nunca ouve nada que nos satisfaça nesse sentido, né? Que nos deixe com uma pulga atrás da orelha e diz assim, pô, será que os caras tem alguma razão? Não, tudo que a gente ouve dizer é absurdamente execrável, assim. Então, mas em outras medidas, talvez não tão radicalmente opostas, e aí eu não sei se é oposto, antagônico, que eu não li, mas depois vou ler. Então, isso mais, a gente percebe mais. Tá certo. A gente admite mais, que depende um pouco de onde você está falando. Então, vou tentar te ajudar, não a resolver, mas te mostrar algumas coisas assim. Uma das coisas com as quais a gente está lidando, nessa condição que a gente tem hoje, no momento presente, e, por exemplo, esse grupo, este coletivo, que a gente constitui aqui na disciplina, é a possibilidade de fazer a análise de um modo de funcionamento, de um certo estado de funcionamento da sociedade, vamos pegar a sociedade brasileira, vamos passar além disso, enquanto ela acontece e ela está nos dando de vareio, ela está nos dando rasteira, porque ela está nos mostrando justamente que existe uma certa distância entre aquilo que foi o nosso exercício, que é um pouco o que o Laclau propõe, o que foi o nosso exercício, Betisa, de todos nós, desde os anos 60, 50, 60, todos nós que estamos vivos hoje, tá? Vamos pensar os brasileiros vivos. A grande maioria dos brasileiros vivos nasceu depois dos anos 40 do século passado. Tá? Vamos pensar. É isso aí que a gente tem. Então, são a grande maioria dos brasileiros vivos, politicamente ativos e profissionalmente ativos, são pessoas que se criaram, que se desenvolveram, que tiveram a sua infância, a sua juventude, a partir do final da Segunda Guerra, o estabelecimento dos anos 50. Então, a gente é fruto de uma sociedade desenvolvimentista que apostou fortemente na matriz democrática, porque a gente vem pós-Getúlio, pós-suicídio do Getúlio, e todo o movimento que a gente tem, com o que foi o Juscelino, o que foi a Constituição do Estado brasileiro voltado para as políticas públicas. Mal ou bem, mesmo durante a ditadura militar, a gente teve uma forma do nacionalismo estabelecendo alguns parâmetros para ações populares, ações de massa, tá?
Então, desde a Transamazônica, que ia juntar o norte com o sul, a criação e organização a consolidação da CAPES, do CNPq, as leis de diretrizes e bases, a consolidação da escola a partir dos anos 60, que atravessa a ditadura militar. Enfim, o que eu estou dizendo? A gente foi criado, todos nós somos cria dessa ideia de que vamos lutar por uma sociedade democrática e que se pauta por um ideal, e aí que tal, talvez o equívoco, um ideal de igualdade, igual para todos. Democrático parece que é igual para todo mundo, tá? É para todo mundo. E uma decisão democrática aparece sempre como uma decisão soberana, em que se admite que a vontade da maioria é soberana, né? Porque representa a questão da vontade do povo. O que o Laclau diz é, calma lá, a vontade do povo é uma coisa, a vontade democrática é outra. A perspectiva da democracia, na prática, ela tem funcionado e ela tem sua raiz no princípio da liberdade, do liberalismo. A democracia ela resulta da convivência e da coexistência das diferenças, das particularidades, da pluralidade. Uma sociedade democrática é uma sociedade plural. Mas quando se pensa no estabelecimento de um Estado democrático, organizado em torno de políticas públicas, essas políticas públicas não são para um, para outro, para outro. Elas não funcionam assim, elas funcionam para todos. A educação para todos, saúde para todos, assistência social para todos, a estrada para todos, iluminação para todos, saneamento básico na cidade para todos, vacina para todos. Isso é o que define a possibilidade da política pública nesta sociedade. O que o Laclau está dizendo é, calma lá, tem uma tensão entre esses dois modos. Porque aquilo que caracteriza, ou que configura, então, portanto, uma sociedade democrática é a possibilidade dessa emergência das identidades diferenciais, que, de fato, só agora a gente está conseguindo chegar, no ponto de vista do caso brasileiro, só agora no século XXI, tá? Porque a gente viveu a ideia da democracia ainda esperando um caudilho. E ainda temos um pouco essa representação, que é a expectativa do caçador de marajás, o pai dos pobres, ou não sei o quê. Alguém que represente alguma coisa que nos falta. Aí sim, Renata, aí é o outro que nos falta, alguma coisa que nos falta. Mas, e aí ele mostra, essa é uma figura falida. Por quê? Porque o sistema representativo ele está ancorado numa ficção. Porque aquilo que é o representante ocupa um lugar provisório, temporário, de alguma coisa que não está lá. Portanto, o representante é sempre uma ficção, porque ele não é aquilo que ele representa. Ele substitui, ele ocupa o lugar daquilo que ele representa. Então, portanto, a ideia de uma democracia representativa, seja, no nosso caso, na Constituição do parlamento, deputados, não sei o quê, né, um presidente, qualquer coisa, seja no modelo norte-americano, ele é uma falsa democracia porque ela opera como essa figura da representação que sempre vai tentar ocupar o lugar disso que eu não tenho, disso que não está lá. Então, portanto, ele está sempre jogado numa figura de ausência. Isso não nos serve. Isso não é democracia, ele diz. Em última análise, o que eu vou conseguir ter? Quando eu renuncio à minha bandeira identitária diferencial, a minha diferença, quando eu renuncio à minha luta pelo veganismo e pelo não sei o quê, e vou em defesa de uma sociedade melhor, e vamos todo mundo com Haddad e Manuela, e aí tu vai ter, com Haddad e Manuela, tu vai ter roqueiro, ciclista, vegano, negro, travesti, transexual, né? As pessoas não estão levantando a bandeira de transexuais, eles são transexuais com Haddad. São negros com Haddad, professores com Haddad, porque Haddad é o fator de conexão que estabelece uma cadeia de equivalência dessas demandas, que são demandas parciais, diferenciais, em função do estabelecimento de um modelo, um desejo de sociedade. E aí não é mais de representação. Nesse momento não é de representação, porque é de militância, de ação. Só que no momento do embate, o que tu tem? Uma contraposição. No momento que a gente define se nós, os Haddad, eles se constituem como eles, os Bolsonaros. E aí desaparece, como desapareceu essa coisa da identidade diferencial, o que eu tenho é uma polarização. Eu tenho Haddad contra Bolsonaro. Então, é petismo ou antipetismo, ou Haddad e Bolsonaro. E aí tem aquilo que ainda agora o Gabriel perguntava, a questão da identidade negativa ou positiva.
Uma coisa é eu me definir como, porque sim, eu quero e vou me definir como bolsonarista porque apoio as ideias dele, ou vou me constituir como bolsonarista porque eu renego o PT. Uma coisa é a minha identidade negativa, que é eu sou bolsonarista porque eu sou antipetista, e outra coisa, eu sou bolsonarista porque sim, porque sou bolsonarista. Esse modelo de sociedade, na verdade, resulta desse exercício, tá, de estabelecimento de equivalências para tentar ocupar o lugar da hegemonia. No momento que o grupo hegemônico se estabelece, essa cadeia se desfaz. E o que a gente está vendo é os caminhoneiros dizendo Bolsonaro nos traiu, policiais dizendo Bolsonaro nos traiu, o Karnal dizendo Bolsonaro me traiu, o Schola dizendo Bolsonaro me traiu. Por quê? Porque aquela cadeia de equivalência que foi suficiente para sustentar a emergência daquela figura como um bloco hegemônico em oposição a um outro que eu queria por antagonista, ou seja, eu queria destruir, dissociar, ela, no momento que ela se converte em política pública em ação, ela desaparece. Por quê? Porque uma política pública não vai dar conta, nunca, de atender às demandas diferenciais de todos os grupos que sustentam essa proposta. Então, é bastante mais complexo ainda quando tu pensa na questão da democracia simples, que a maioria vence, se impõe uma determinada vontade como hegemônica por meio da votação, por exemplo, o que os outros fazem? Os outros têm que aceitar aquilo que está definido, como estamos tendo que aceitar um governo Bolsonaro a despeito de não ter votado nele, porque defendemos uma sociedade democrática. Qual é o problema? Então, qual é a tensão? Que o Laclau vai nos dizer, ao longo do texto desse capítulo, claro, ali mais adiante, eu tenho ou uma ação democrática ou uma ação popular, ou populista. Ela é popular quando ela se pauta no antagonismo, tá? Quando fica um contra o outro, os descamisados contra não sei quem, e, enfim, quando a gente teve o antipetista e pró-petista e tal, tu vai ter sempre uma ação aí, porque nessa condição do movimento, as identidades diferenciais serão renunciadas em favor dessa unidade produzida pela equivalência de demandas e que vai gerar essa condição antagônica. Ou uma sociedade democrática, em que proliferam as diferenciações, as identidades diferenciais. E aí é uma sociedade que não tem sossego, é uma sociedade liberal. E aí, sim, convém para essa sociedade liberal o Estado mínimo, para que as identidades se manifestem de forma mais plural, que tenha mais movimento, tudo isso aí. O que Laclau está dizendo? É tudo uma cagada. Não tem saída. Nós vamos levar rasteiro o tempo todo, porque não tem final feliz. Não tem essa história de bem comum. Por quê? Porque não existe o comum. O comum seria uma certa unidade nunca atingível. Nunca atingível. Então, o para todos, educação para todos. Que todos? O que é todos? Então, e aí ele vai tentar olhar e vai dizer, essas palavras que emergem do interior, que são, ao mesmo tempo, emergem de uma formação discursiva e dão ensejo a uma formação discursiva, é sobre elas que a gente vai ter que se debruçar para tentar analisar e entender que forças estão em xeque, que forças estão em questão, que estão gerando esse tipo de condição. Entendeu? E aí a ideia é por que o fora Bolsonaro nem arranha a superfície? Nem arranha a superfície. Porque não existe, então, aí precisaríamos fazer uma análise um pouco mais profunda, mas é tentar entender como é que funciona isso do ponto de vista da Constituição hoje do Estado. Quando a gente tem um Estado e uma prática política como a nossa Câmara, que ontem aprovou a prerrogativa das empresas comprarem vacina, independentemente da decisão pública, dos órgãos públicos e tal, sabe, quando o sistema legislativo legitima e reitera uma prática que é contrária a uma ação popular, a uma ação social ampla, que define hoje uma política pública, quando o público, o ente público é contra a política pública ou permite que se abra uma brecha na política pública, a gente não consegue fazer a coisa rodar. Então, tem alguma coisa nessa formação toda, assim, tem algum ponto que está... Sabe quando tu está torcendo um parafuso e ele perde a rosca? Tem algum ponto que ele não está enroscando, tem algum ponto que a gente está perdendo, para poder entender onde é que a gente vai ter que... Onde é que nós temos que bombardear.
Bombardear o Bolsonaro não adianta nada. Não adianta, não adianta. Falar mal dele e tal, não tem o menor efeito. Por quê? Porque a gente fala mal dele dentro da nossa bolha. E o pessoal da outra bolha não presta atenção e não escuta o que a gente diz. Então, portanto, falar mal do Bolsonaro é uma coisa que não funciona. Então, qual é o ponto sobre o qual precisamos nos concentrar para tentar, por efeito do discurso, seja de uma palavra de ordem, seja de uma questão argumentativa, produzir algum tipo de mudança. Então, o que o Laclau está nos propondo e está dizendo é uma formação social, ela faz proliferar, como a gente já leu lá no Blickstein, como a gente já leu no Kozik, como uma totalidade. Ela não é uma totalidade estrutural, essencial. Ela é algo que se constitui como uma totalidade num dado momento, numa certa circunstância. E dessas práticas emergem certos discursos, ao mesmo tempo que dos discursos emergem certas práticas, que reforçam certas condutas. Tá? E aí o que ele propõe é, nós temos que entender que elementos são esses que estão se deslocando como bolinhas no pibolim, entendeu? Bolinhas no fliperama, na máquina, que estão fazendo conexões e tal, e estão produzindo esse tipo de discurso. Qual é o discurso que tem efeito, qual é o discurso que não tem efeito? Por que um discurso... A gente sempre trabalhou em função da palavra, do discurso, da tese defendida. Por que nada disso está funcionando? Porque a palavra perdeu o valor? Não. A tese que o Laclau nos oferece é nós não estamos encontrando a palavra certa, nem o lugar certo de emergência de uma palavra que possa fazer, surtir algum efeito de mudança sobre a realidade. Então, como é que a gente vai lidar com isso? E é por isso que ele oferece ferramenta que é para a gente entender como é que se dá essa articulação, tá? Como é que essas articulações todas aí estão produzidas, de tal maneira que eu consiga entender isso como um vetor ou como um motor para a mobilização social. O que ele nos mostra? Que essa questão da posição do sujeito, como tu colocou, ele é um fator super importante, porque ele vai me mostrar a pertinência e as cadeias de conexão entre um sujeito localizado no interior de uma certa prática social e que conexões, que cadeias de coerência tem com o que ele profere, o que ele está dizendo e tal, alguma coisa. Qual é o problema? A boa parte dos nossos movimentos sociais, os novíssimos movimentos sociais, ainda seguem o modelo dos movimentos sociais tradicionais, clássicos. Qual é? A prática da política afirmativa, por exemplo. A ação afirmativa como base de estabelecimento do movimento social. Então, a ação afirmativa do negro, que diz vidas negras importam, a ação afirmativa do viado, dizendo viados importam, enfim, como seja, ele funcionou naquele modelo de sociedade que vivia uma polarização ainda, Guerra Fria, que tinha mocinho e bandido como uma coisa muito clara. Hoje, isso desapareceu. Não, mas não, sobretudo não. Vai querer discutir o quê? A cor da pele? A cor da pele é a cor da pele, cara. Não tem o que discutir. O cara é negro ou não é negro. Não, senhor. O presidente da Fundação Palmares é negro, tem a pele escura e é um baita de um malandrão. Como é que tu explica isso? Como é que tu pega um cara que tem todas as condições identitárias, cor da pele inclusive, e que supostamente seria a legitimação dele para isso, e ele não cola num discurso afirmativo de abertura desse movimento? E aí, de novo, assim, como é que tem viado votando no Bolsonaro, maconheiro votando no Bolsonaro, roqueiro votando no Bolsonaro, o cara ama Pink Floyd e vota no Bolsonaro? Cara, não pode, mas tem. Então, nesse momento, tu encontra alguns uns desencontros, esses desvios que o Laclau te diz. É pela via discursiva que a gente vai ter que entender o que está acontecendo, porque tu não tem como entrar na cabeça dos caras, não vai fazer terapia, nem telepatia, nem mediunidade, vai dar para conseguir entrar dentro dessas categorias. O que a gente tem? A gente tem discurso. Eu estava vendo isso hoje de manhã, não sei se foi o KL Bahia, sei lá quem foi, botou uma fotografia de um movimento desses em defesa do golpe, da militarização, enfim. Um cara com uma camiseta preta, com a capa do Pink Floyd, Dark Side of the Moon, o Prisma, lá, né? Com um cartazão dizendo militarizem todas as escolas públicas. E dizendo, encontre o erro, a legenda era, encontre o erro.
é o tipo de coisa meio maluca, que é pensar assim, ó, como é que um cara que adora Pink Floyd, que pensa Dark Side of the Moon, que qualquer coisa, levanta um cartaz dizendo militarizem as escolas públicas. Então, preciso tentar entender onde é que esse cara se insere, que lugar é esse, de onde ele vem, para tentar compreender o que acontece nessa construção nossa toda, que leva a esse desarranjo que a gente não está conseguindo virar a organização social e produzir esse algum cara efeito na sociedade. Esse cara jogou The Wall no lixo, né? Pink Floyd, The Wall. Claro. Mas assim pegou e desprezou, né? Não, mas o que o Laclau está propondo, e o que ele diz é, o que a gente tem é o discurso. Só que nós não podemos entender que as coisas só existem no discurso. Não, o discurso é o que resta, é o que emerge de uma formação social. Para a gente poder fazer a análise de uma formação social, aquilo que a gente tem para tomar em questão, a materialidade que nós temos, é o discurso. Então, vamos pegar isso. Então, vamos pegar e vamos tentar trabalhar, tentando entender num discurso o que está articulado, quais são os elementos que estão ali conectados e a que eles remetem. Que objetos são esses que estão circulando no interior de um discurso? E aí, por isso, ele diz, vamos começar identificando o quê? Que significantes estão sendo utilizados? O povo, popular, governo popular, hello, que popular é esse? Não, popular é que é do povo. Quem é o povo? Ah, o povo é a população. Qual população? E aí a gente vai indo no sentido de abrir, rachar as palavras, no sentido de tentar entender a que elas se referem. Esse é um dado. Depois eu tenho que entender como é que isso circula no interior de um grupo, de uma classe, de uma mídia determinada, e como é que isso se transforma em um vetor de força, por exemplo. Então, eu posso fazer uma leitura de um documento oficial de escola, um projeto político-pedagógico da escola. Nossa escola comprometida com os tempos atuais. Hello? Que tempos atuais que a senhora se refere, senhora diretora? Aqui que a senhora está falando? Então, é fazer esse escrutínio da emergência dessas formulações, tentando entender que um discurso ele não é nada mais nada menos do que o efeito da articulação de elementos que emergem, que são dispersos, enfim, mas que emergem de uma formação social, de uma prática social. Então, fazer a análise do discurso não é fazer a análise do significado, do significante, da cadeia, daquela coisa do elemento simbólico elementar, mas sim da relação de forças que permite que uma concepção tenha se tornado hegemônica nesta condição, nessa circunstância e não outra. Enfim, é usar o discurso como trampolim para ter acesso às correlações de forças que constituem a formação social. Por isso, a leitura do marxismo é fundamental. Porque a gente ultrapassa aquela ideia da classe social, da luta de classes, como uma coisa convencional, e vamos pensar em outras categorias que estão aí colocadas. Quais são? Primeiro, sobre a determinação. O Marx lá dizia, o real é síntese de múltiplas determinações. Beleza, mas se entendia o real como síntese dessas determinações. E que determinações são essas? Na sociedade contemporânea, é isso que a gente está olhando. Essas múltiplas determinações, elas são uma coisa muitíssimo mais complexa do que era possível para o Marx imaginar lá em 1800 e alguma coisa, quando ele escreve isso. O grau de complexidade da realidade e das interferências e das determinações é muito mais complexo, do ponto de vista do ideário, do ponto de vista da idealização e das ideologias que circulam na volta. Seria tecnicamente inimaginável esse tipo de coisa lá. Por quê? Porque o capital cultural era muito mais restrito, porque as relações eram muito menos complexas. Aí vem o Althusser no meio do caminho e diz, não, o negócio é muito mais doido, porque o que eu tenho são essas múltiplas determinações, na verdade, são coisas determinando coisas por dentro de outras coisas. Não é eu não tenho mais como mapear as determinações. E a própria ideia de representações, e aí é que o Laclau desbanca isso, lá na Crítica à Economia Política, e a gente leu aqui no COSIC, na disciplina, a ideia do real como síntese de múltiplas determinações e tal. E eu vou partir da realidade sincrética e vou fazer uma análise. Lembra que lá o COSIC falava em fazer um detour analítico, no sentido de encontrar as determinações mais simples e as representações mais simples. As representações sugerem que por trás de uma ideia existem outras ideias. Então, portanto, uma sobredeterminação de significados.
o que a gente chega nesse momento é muito mais complexo do que isso. Os significantes deslizam, eles circulam, e aí, por isso, num texto que a gente vai ler, final do mês, depois do feriado, do Laclau, que se chama Por que os significantes vazios são importantes para a política? São fundamentais para a política, para esse arranjo, esse jogo dança do ventre da grande sedução das ideias. É importantíssimo que os significantes sejam vazios, porque o tempo inteiro... Gente, vocês viram essa semana, esse bando de idiotas, esses 7 anões patetas, os 7 patetas, assinaram um manifesto em defesa da democracia. O Dória, o Leite, não sei quem, o Ciro e qualquer coisa. Beleza, eles usam a palavra democracia para qualquer lado, para qualquer lugar. E aí é que eu digo assim, ó, a palavra democracia e o modo como a democracia vem sendo praticada e levada a efeito permite, supostamente legitima a emergência desse monte de gente absurda que pratica o que pratica no cotidiano. A gente diz, tá, mas isso é fascismo, isso não pode. Não deve, do ponto de vista do nosso projeto social, que queremos uma sociedade mais igualitária e fraterna, mas pode, tanto é que eles estão fazendo o que estão fazendo. Não pode matar negro. Não deve, poder pode, eles estão matando. Não pode matar viado. Não deve matar, poder pode, tanto que eles matam. Então, quando a gente diz não pode, isso não cabe dentro da sociedade, cabe. Na sociedade de verdade, cabe. Não cabe nas nossas construções, é isso que a gente precisa colocar em discussão, e para isso a gente está mexendo nisso, como é que a gente fabrica construções, discursos, acerca de uma sociedade razoável, bacana, boa, bonita, fraterna, solidária, democrática e tal, e o que cabe dentro dessa construção discursiva e de que maneira a gente vai levar essa construção para uma prática social. Por quê? Porque na prática social pode sim, pode, tanto que toda a vida se queimou bruxa, se esquartejou gente em praça pública, se matou judeu em forno. Não, mas não pode. Pode. O fascismo emerge dentro de sociedades que são democráticas, sim. Então, mesmo quando se pega a história da União Soviética, enfim, da Revolução Russa, Natália, já te passo, tá? Já vi que tu está de mão levantada. A análise assim, por que a Revolução foi possível na Rússia e não foi possível na Alemanha? Pelo tipo de arranjo que se tinha na conformação social daqueles dois países, em que a análise que estava sendo feita num desses textos diz bem claro isso, que a Rússia, naquele momento, final do século XIX, início do século XX, era o elo mais fraco da cadeia do capitalismo emergente. Então, ali tornou possível a emergência de uma revolução, ali foi possível fazer essa virada. Não foi possível na Alemanha, porque exatamente a noção de político na Alemanha fez com que a concepção de partido e a organização partidária enviesasse para um outro lado, e a coisa foi absolutamente distorcida. E a mesma lógica da palavrinha, e aí os idiotas dos bolsonaristas pegam a palavra e dizem que por isso o nazismo é de esquerda, porque o partido originário é o nacional-socialista. Então, só que a ideia dentro da palavra nacional-socialismo, que defendia um nacionalismo no sentido do resgate da identidade diferencial de um povo que estava se vendo esmagado pelo contexto global, e socialista, porque partia da ideia da socialização. E como é que isso se converte no nazismo, no Terceiro Reich? Como é que isso dá sustentação àquilo que foi o desenvolvimento da Alemanha, de uma Alemanha nazista completamente louca? Então, é possível. Pode acontecer. Nós podemos ver isso acontecer aqui no Brasil. Não queremos, não desejamos. Então, exatamente por isso, precisamos entender o que está acontecendo com esse discurso, que a gente fala, a gente troca de lado, está todo mundo falando da mesma coisa, todo mundo fala de democracia, todo mundo fala de sociedade democrática, mas só que nós estamos falando de coisas diferentes. Como é que a gente faz isso funcionar? Natália Casagrande, a Vera. Abre o sotaque aí. Tentando, né, enfim, arriscando uma análise da situação atual, às vezes eu tenho a impressão que a sociedade plural do Laclau e da MUF meio que foi descoberta pelo conservadorismo, sabe? É como se, assim, eles tivessem descoberto as nossas armas, sabe?
E a gente agora, por isso que parece que tudo que a gente faz já não tem mais efeito, sabe? É como se eles já soubessem o que a gente vai fazer, né? Como a gente vai lutar. Então, eu tenho a impressão que é justamente esse plural que foi descoberto, né? Porque é aquilo, como você falou, né? Todos com Haddad e Manuela, né? Essas equivalências, claro, não que perceberam isso, né? De acordo com os conceitos do Laclau e da MUF, mas foi percebido isso, né? Que, entre aspas, o jogo pode virar, né? Então, essa pluralidade, ela tem esse efeito, né? Esse efeito de não ser uma coisa rígida, né? Que é justamente a característica do pós-estruturalismo, né? Não ser uma coisa fixa, né? Pensando na teoria mesmo, né? Do Laclau e da MUF. Não sei, eu fico pensando nisso às vezes. Não, eu concordo contigo. Acho que não tem essa maquinação, porque acho que não tem tanta clareza no sentido de vamos nos infiltrar e descobrir como é que eles pensam para, então, fazer esse furo. Mas eu acho que a emergência desse tipo de discussão, ela está possibilitada, e o textinho do Weltmeier sobre esse aspecto ele é bem curioso quando ele diz a emergência do pós-estruturalismo, das teorias pós-críticas e tal, ali nos anos 80, coincide tanto com a emergência do pensamento ali do Lyotard, enfim, dos jogos de linguagem, de um Foucault, está vindo à tona, de um Laclau, e também do Fukuyama, que fala do fim da história, de todas essas coisas. Então, os caras, tu tem absoluta razão, diz assim, esse movimento permitiu, em certa medida, ele permite um deslocamento e a emergência tanto de figuras com uma leitura mais crítica, digamos, à esquerda, não quer dizer grande coisa, mas, enfim, cá para nós pode funcionar, e conservadores. Eles vão usar a mesma lógica, porque essa é a lógica desse mundo de hoje. Então, isso nos dá... Então, como é que a gente usa o Laclau para escapar de Laclau e como é que a gente usa o Laclau para pensar alguma coisa? O que ele nos diz nós temos que entender como é que o jogo funciona. Como é que esse jogo está funcionando, como é que essa armação está funcionando, porque eles descobriram, tem toda a razão. Por quê? Porque isso não é mais domínio, não é mais privilégio da esquerda, não é mais dos marxistas. No momento que... E aí, aqueles velhos problemas que a gente enxerga, assim, que é muito difícil se trabalhar com as rupturas e as críticas quando a gente tem sociedade de verdade. Quando o marxismo entra em crise, e a crise entra em crise no final dos anos 70, 80, que vai resultar em todo o movimento de desestruturação e retomada disso, os críticos da crise do marxismo, como um Laclau, por exemplo, como um Foucault, por exemplo, não sei o quê, por exemplo, vão se encarregar de tornar públicos os seus argumentos que denunciam a fragilidade do pensamento marxismo, do materialismo dialético. Então, sim, ao fazer isso, eles dão que suco para o bandido. Eles dão armas exatamente para os nossos opositores, o pessoal de direita, a entender como é que eles vão operar e por onde eles vão pegar. Nós vivemos... Vou tocar numa coisa delicadíssima, aproveitar que assim, estamos no fim, porque aí eu falo, desligo a gravação, vou embora, desapareço, evaporo e tal, e a Séries não está aqui também para me apedrejar, e aí nós não vamos puxar a faca no fim. O Thiago está com o microfone desligado, eu vou ter reunião com ele depois, enfim. Mas quer ver? A crise que se viveu no caso do Brasil, no segundo mandato da Dilma, tá? Já o primeiro mandato da Dilma foi super conturbado, com uma série de tensões, e justamente essa tensão que colocava em questão o modo como o PT começou a governar, em função de todos os escândalos, da questão toda que a gente tinha lá por trás, desde Celso Daniel, enfim, Mensalão, e essas coisas como ela... as lâminas continuam, os slides continuam ali, Alice, depois eu trago. Quando a gente pensa nessas questões que começam a ser colocadas sobre o modo petista de governar, e que se torna objeto de discussão, inclusive no interior da esquerda, e a esquerda, estou chamando aquele conjunto de partidos que incluía PT, PCdoB, PSTU, PSOL, enfim, e aí por diante, e começam aqueles movimentos de dissidência, de tensão, sai Luiz Helena para um lado, sai Luciana Genro para o outro e tal, não sei o quê. Esses grupos que são dissidentes vão construir um trabalho de crítica sobre isso, absolutamente saudável.
Legal, está valendo. Que acho que é assim que o partido vai ser tensionado, e não apenas o partido, mas o governo constituído, com uma certa base aliada, que era o que conseguia manter, desse jeito é que ele conseguiria se rever e reorganizar o movimento de organização política. Só que no momento que esses partidos de esquerda começam a organizar um trabalho de crítica ao modo petista de governar, eles estão dando de bandeja uma fatia de torta cheia de merengue bem linda para os conservadores. Então, no momento, por exemplo, o discurso do PSOL, por exemplo, que em toda a organização deles, enquanto eles foram contrários e críticos ao modo como a Dilma vinha conduzindo, serviu de bandeja para a direita organizar o discurso lá na Câmara, quando da votação. Apesar do PSOL não ter votado junto pelo impeachment, porque se opôs, ele deu os argumentos 2 anos antes, 3 anos antes, já vinha dando argumentos para que se condenasse ou se contrapusesse essa forma de governo. Então, não tem como. Ou seja, o que a gente vai fazer? A gente vai viver dentro de uma bolha e só vai fazer crítica entre nós, ou seja, a gente vai criar um gueto fundamentalista maluco. Qual é o problema? Isso se dá dessa maneira porque a prática, um dos princípios que orienta justamente a prática desses grupos é um entendimento da sociedade democrática como uma sociedade transparente. E essa perspectiva da transparência é que levou a que essa discussão não fosse feita nos intestinos do partido, e sim de forma pública e aberta. Diferentemente dos conservadores, que fazem o jogo escondido subliminar o tempo todo. Eles não apostam na transparência. Então, a articulação da, aspas, direita continua sendo feita de maneira subliminar e secreta. A articulação da esquerda continua sendo feita no meio de todo mundo, porque então vem, porque somos, afinal, democráticos, não temos nada a esconder. Então, esses arranjos, esses modos de fazer funcionar favorecem essa assimetria e esse desequilíbrio também do ponto de vista do que seja a possibilidade de apropriação dos discursos uns dos outros. Então, da mesma maneira, assim, tu acha que os pensadores de direita precisam muita formulação? Não. Porque os pensadores de esquerda são prolixos e profícuos o suficiente para fornecer argumentos não só para análise crítica daquilo que está estabelecido, como argumentos para dissolução ou desorganização, desconstrução daquilo que está lá dado. Não esqueçam que a gente está trabalhando com um conjunto de autores que está caracterizado como pós-estruturalista, que se ancora num movimento chamado desconstrucionismo. Tá? Derrida e companhia, tudo isso é o desconstrucionismo. Então, a prática desses caras foi justamente pegar as grandes narrativas e desconstruí-las. Do ponto de vista acadêmico e teórico, entendemos, as grandes narrativas não servem para nada, porque elas são falsas promessas, elas não sustentam por conta de toda a crise do essencialismo, não existe mais, Mas no cotidiano, cara, eu continuo querendo o sabão que lava mais branco. Eu quero o ovo com a gema mais amarela. Eu quero o síndico que resolva os problemas do prédio. Eu continuo querendo uma metanarrativa que resolva o meu problema no cotidiano. Se eu não quero lá o Salvador, mas continuo querendo um bom síndico, um bom ovo, um bom sabão em pó. Então, na prática, eu continuo operando com valores que são anteriores, são de lá. Apesar do meu discurso dizer, não, tudo é relativo, a coisa é sempre parcial, e sempre provisória, e sempre precária. Na prática, não pode ser precário, tem que funcionar, meu arroz tem que cozinhar. Meu gás não pode ser mais ou menos, a gasolina não pode estar misturada, porque o meu carro para. Então, isso nos põe nessa tensão, porque, e aí fico falando, por que isso está acontecendo? Porque nós somos uma geração, nós, todos aqui que estamos aqui, estamos vivendo uma época que é tributária, fomos criados naquele momento todo de uma idealização de uma sociedade democrática, tendo que se haver com a impossibilidade daquela sociedade que todos nós desejamos, em algum momento. Nem os de direita, nem os de esquerda. Gente, há 20 anos atrás, a gente tinha embates, por exemplo, com Pedro Simon, no governo do Estado, mas reconhecia que o cara era mas ele era um baita político, um cara que... Não, ele e tal, PMDB, mas hoje isso é absolutamente inviável, impossível olhar para um político com os olhos como a gente olhou para o Pedro Simon lá atrás. Entendeu? Entre os gurias que não são daqui do Rio Grande do Sul, sei lá como é que se ligam com isso.
Então, nós estamos vivendo num momento em que emergem esses diferentes discursos e essas diferentes práticas, e a gente tem que pensar, como é que a gente analisa tudo isso? Não, vou usar Paulo Freire. Serve para nada. Não, mas com Foucault, não adianta, velho. Isso não costa. Por quê? Porque não está em Foucault, não está no Paulo Freire, não está no teórico, está em como é que eu tomo, como é que eu coloco em análise aquilo que eu tenho como evidência, como discurso emergente de uma prática e, ao mesmo tempo, constituinte dessa mesma prática de onde ele emerge. Como é que eu lido com isso como objeto de análise para pensar em tá, o que eu faço? Como é que eu penso nisso? E aí esse preço que a gente paga que é a renúncia. Assim, não dá para ficar apostando numa educação de qualidade para todos. Não, ponto, acabou. Ela é de qualidade para ti, para um certo grupo e para algumas pessoas. Não vai ser qualidade total nem para todos. Não tem como, porque eu vou ter que trabalhar numa coisa de particularismo. Para a Alice não ficar assim, tristíssima, só plantar um slide. Dizer isso, assim, cadê? Como é que a gente pega aqui a apresentação? Eu só mostrar isto. Eu tinha feito, juro, trabalhei bem bonitinho nas coisas. Eu peguei o primeiro slide que eu plantei é esse, assim, porque qual é o pressuposto com o qual a gente tem que trabalhar? Primeiro tem que começar renunciando à concepção da sociedade, a educação, o Brasil, a população. Não existe isso como uma totalidade fundante dos processos parciais. O que é esse nós, os brasileiros, nós, os pedagogos, nós, os estudantes? Não existe isso. A gente tem que devemos considerar a abertura do social como fundamento constitutivo da existência e o social, tá? Mas não a sociedade. E as ordens sociais como tentativas fracassadas de domesticar o campo das diferenças. Então, não tem como ficar falando na sociedade, na política ou na educação. Eu posso pensar no educacional e nas ordens educativas, nas instituições, um pouco de alguma maneira, naquilo que pode representar uma particularidade, mas não uma totalidade. Então, a gente está em defesa da educação de qualidade, das mulheres, os homens, os gays, os brancos, os negros, não tem. Existe uma condição de negritude que está dada dentro de uma certa relação, numa certa condição. E aí eu preciso entender que, ao mesmo tempo, ela resulta de um certo arranjo que torna possível que ela emerja como essa certa figura, e ao colocá-la em prática e ao interagir com ela, eu estou dando ensejo ao estabelecimento de uma outra prática consequente a partir disso aí. Tá? Aquilo que eu fico falando, não é porque a cor da pele é essa que então está tudo definido. Não, não é. Não é porque eu durmo, que eu trepo com um homem, ou que eu trepo com uma mulher, ou que eu trepo com os dois, que isso se define. Não, não, não é. Essas condições elas precisam ser pensadas no interior de práticas sociais e como os discursos virão nessa direção. Então, a questão do preconceito, a questão da segregação, a questão da igualdade, enfim. Então, a gente vai fazer análise aí de discursos bem possíveis dentro desse conjunto. Prometo que na semana que vem eu inicio com os slides e aí não vou deixar eles parados. De qualquer maneira, eu vou disponibilizar para vocês esse conjunto de slides que eu fiz. Devo mexer ainda durante a semana, mas eu deixo um PDF disponível ali no espaço do Moodle e mando para as gurias, para o pessoal que é de fora. Não vou com falsas promessas, juro, faço. E se a Gabriela não me tirar de casa para caminhar, porque eu tenho que ficar em casa para trabalhar, né? A Gabriela quer que eu caminhe e não dá certo, a coisa funciona. Não, mentira, foi eu que estou... Tá bem. Ok, por enquanto, acabei por isso. Só para entender, assim, para voltar para o ponto de partida que a gente começou, e acho que essa provocação que a Natália fez agora, acho que ela foi bem importante para a gente até recolocar em discussão um pouco aquela manifestação da Betisa, Betisa foi porta-voz no começo da aula, quando ela diz, não estou com saco de ler categoria marxista e tal, e tá valendo, porque não tem sentido fazer leitura de categoria marxista, ficar lendo aqueles negocinhos tudo naquele quadradinho. O que nos importa é tentar entender para que isso serve. E é o que eu vou tentar fazer com vocês, tentar mostrar em que medida algumas dessas categorias, e aí aquele sentido que eu dizia, não se prendam na palavrinha. Vamos tentar entender como é que a coisa funciona. E é isso que eu vou tentar fazer ainda entre essa aula, a outra e a próxima. Tá? Valeu?
Beijo grande, passem bem. Tiago está na sala ainda? Tá. Tiago, me dá 10 minutos para eu me secar, aquecer mais água para o mate e a gente se encontra depois, tá bom? Obrigada, professor. Ótima aula. Beijo grande. Passem bem. Beijo. Até a próxima.